Romanos, capítulo 8, versículo 1. O que o Senhor diz nesta palavra? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não andam mais na vontade da carne, mas anda em obediência em Cristo. Amém? Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Porque o Senhor disse que vai limpar dos nossos olhos todas as lágrimas. Porque lá não vai existir mais dor. Lá não vai existir mais tribulação. Lá não vai existir mais, aleluia, provações para nós estarmos chorando. Aleluia, louvado seja Deus. Lá só vai ter alegria. Lá só vai ter bonança, felicidade. Glória a Jesus. É lá que nós vamos ter descanso. Então a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflição, mas temos que ter bom ânimo, porque Deus já venceu o mundo por nós. Porque o Senhor já venceu todas as tribulações. O Senhor Jesus Cristo ele morreu na morte de cruz para que nos concedesse a salvação eterna. Oh glória, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então não há outro Deus, amados irmãos, a não ser o Deus vivo, poderoso, que vive e reina para todo sempre. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Oh glória! Então, antes de nós sermos formados no ventre das nossas mães, o Senhor Jesus Cristo ele já sabia o nosso sobrenome. Ai, carabandarabatai. É mistério, aleluia. Antes de nós nascermos neste mundo, o Senhor já sabia quem nós ia ser, qual o nosso nome, qual a nossa identidade. Eita glória! Então nós não somos qualquer um. Aleluia, louvado seja Deus. Somos escolhidos desde o ventre. Então se cantoriandecova, né? Se ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, pode se levantar o que for. Se ele está conosco, vamos ter que ser vencedores em Cristo Jesus. Seremos vencedores. Aleluia, aleluia. Ele não faz acepção de pessoas. O homem vê a aparência, mas Deus ele conhece os nossos corações e os pensamentos. Aleluia. Quando o Senhor disse: as nações te dei por profeta. Aleluia. Então ele nos deixou para profetizar as nações, amados. Aleluia. Eita glória. Então abra sua boca grande e glorifique que só o Senhor é Deus nos céus e na terra. A ele toda a honra e toda a glória e toda a exaltação. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Só ele que merece toda a honra e toda a glória. E ele não divide a sua honra, a sua glória com ninguém. Pode ter certeza. Temos que abrir a boca e falar que Deus, ele está voltando para nos buscar, para buscar o seu povo, para buscar esta nação. E todos precisamos se arrepender, precisamos obedecer a doutrina, a palavra do Senhor. Todos nós precisamos ser salvos, libertos, porque temos que crer que Cristo já morreu naquela cruz do Calvário, por mim e por você, para nos dar direito à salvação. Nós não merecíamos, mas ele que sofreu naquela cruz, aleluia, por todos nós, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus, que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada coração em nome de Bagar o pavio que fumega, o fogo pega, o fogo pega, não pode apagar o pavio que fumega, o fogo pega, o fogo pega. Oh glória! Tem glória aí, amados irmãos. Saudações para todos em nome de Jesus. Vamos estar agora lendo a palavra de Deus. Vou estar citando aqui o resumo do livro de Mateus. O Evangelho segundo Mateus é o primeiro texto do Novo Testamento, porém não o primeiro que foi escrito.
Segundo a tradição cristã, este evangelho foi escrito por Mateus, também chamado Levi, filho de Alfeu. Marcos, capítulo 2, versículo 13 ao 17. Em Lucas, capítulo 5, 17 ao 26. O tema central deste evangelho é Jesus Cristo, o Rei, Messias, e também chamado o Evangelho do Reino de Deus. Pelas inúmeras citações da expressão Reino dos Céus, Mateus inicia a narrativa do Evangelho apresentando a genealogia progressiva de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Com isso, Mateus está ligando a história de Jesus com o Antigo Testamento. Assim, o evangelista expõe o reino dos céus, conforme Deus havia prometido no Antigo Testamento, por meio de seus santos profetas. O evangelho é finalizado com a morte, ressurreição e exaltação de Jesus Cristo e o comissionamento de seus discípulos, a fim de que a mensagem evangélica fosse proclamada a todos os povos. Mateus, capítulo 28 e o versículo 16 ao 20. O Evangelho segundo São Lucas é conhecido como o Evangelho do Filho do Homem, por apresentar Jesus em sua perfeita humanidade. Assim, o Evangelho segundo Lucas apresenta Jesus como um homem em seu desenvolvimento natural. Lucas capítulo 2, versículo 40 ao 52 é também o evangelho que mais apresenta Jesus em oração. Como os demais evangelhos, a tradição cristã e os estudos atuais atribuem a autoria do evangelho a Lucas, o médico amado e companheiro de Paulo. Atos capítulo 16, versículo 11. Lucas termina o evangelho com a ressurreição de Jesus, seu encontro com os discípulos no caminho para Emaús e a ordem para que os discípulos permanecessem em Jerusalém. Isto é, a vinda do Espírito Santo. Após essas orientações, Jesus foi elevado ao céu e os discípulos retornaram para Jerusalém. E diariamente no templo adoravam a Jesus com grande júbilo ou glória. Lucas capítulo 24 e o versículo 53. O Santo Evangelho segundo João. O apóstolo João deixa muito claro seu objetivo ao escrever o Evangelho. Jesus, pois, operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Em João capítulo 20, o versículo 30 ao 31. No Evangelho segundo João, os milagres de Jesus são chamados de sinais. Com isso, João afirma que os milagres extraordinários de Jesus registrados neste Evangelho são provas de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, pois somente Deus poderia realizar tais milagres e maravilhas. Portanto, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o tema central deste Evangelho.
Em Mateus, vemos Jesus como rei. Em Marcos, o vemos como servo. Sempre em intensa atividade. Em Lucas, vemos a perfeição de sua humanidade. O homem como Deus. Pretendia que ele fosse. Mas agora, o Evangelho segundo João, vemos Jesus como Filho de Deus, o Verbo eterno, Criador de todas as coisas, que se encarnou e viveu entre nós, e se apresentou como Cordeiro de Deus, louvado seja Deus, para tirar o pecado do mundo. João capítulo 1. Diante disso, ao apresentar Jesus como Cristo e Filho de Deus, o objetivo de João é que seus leitores possam crer em Jesus e sejam salvos. João capítulo 3 e o versículo 16. Amém? Meditem mais aí, meus irmãos, para estar aprendendo mais e mais da palavra sagrada de Deus. Amém? Em Mateus, vimos Jesus como rei. Em Marcos, o vemos como servo, sempre em intensa atividade. Lucas, vemos a perfeição de sua humanidade. O homem como Deus. Pretendia que ele fosse. Mas agora no Evangelho segundo João, vemos Jesus como Filho de Deus, o Verbo eterno, Criador de todas as coisas, que se encarnou e viveu entre nós, e se apresentou como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. João capítulo 1. Diante disso, ao apresentar Jesus como Cristo, o Filho de Deus, o objetivo de João é que seus leitores possam crer em Jesus e sejam salvos. João capítulo 3 e o versículo 16. Eu não amo meu irmão porque ele me odeia, porque ele me aborrece, porque ele me maltrata. É isso que a Bíblia diz? Por mais que o nosso próximo nos humilhe, por mais que ele nos odeie, nos aborreça, irmãos, a Bíblia diz que temos que amar a ele assim mesmo. Olha o que está escrito aqui em 1 João capítulo 5. Deus é luz, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com ele. E esta é a mensagem que dele ouvimos e nós anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele da luz está. A terceira resposta de Jó à Bildade. Jó, porém, respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria, e plenamente fizeste saber a causa, assim como era, a quem proferiste palavras, e de quem é o Espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio. Do triunfa do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus já estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos céus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia, no triunfa do meu rei, quando enfim
chegar o dia, pela graça de Jesus lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia do triunfo do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para nos salvar. Tão somente nele espero, sim, também esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus lá estarei. Glória a Jesus, esse Glória. grande dia está chegando. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos louvar mais um louvor. Vamos louvar com 111 da harpa cristã. Que mudança! Glórias a Deus! Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vim dele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vim dele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vim dele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, entrando no meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito o selo penhor concedeu, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, entrando no meu coração. Pelo vale da morte não temos passar, entra ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, entrando no meu coração. Glória a Jesus. Deixa Jesus entrar no teu coração nesta noite. Glória a Jesus. Quer louvar mais um? Uhum. Vamos louvar mais um. 124 da harpa cristã, adoração. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor.
todo seno, grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, pois que sua glória contemplais. Vós remidos, já vitoriosos, graça rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua amada. Jesus breve voltará para dar fim à história de pecado e para enxugar dos olhos todas as lágrimas. Apocalipse capítulo 21, o versículo 4. Então não temas, creia tão somente que um dia Cristo vai enxugar dos vossos olhos todas as lágrimas, e lá não vai haver mais tristeza, nem dor, nem tribulação, nem nada. Porque lá no céu vai ser só alegrias e louvores, e os anjos cantando santo, 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 todos em um coral, louvado seja Deus. Está sincronizados um ou mais desses sinais. Pode ter ocorrido nas gerações passadas, mas nunca todos eles ocorreram simultaneamente como vemos hoje. Em Lucas capítulo 21, o versículo 28 ao 32. Meditem lá neste versículo. Vocês que querem saber mais sobre o tempo do fim. O fim está próximo. Então vamos estar em alerta, em vigilância, amados irmãos e ouvintes. Ele disse para estar atento